Onde é que nós estamos? Vê se você se lembra. Salmo 91. Quem foi que escreveu esse salmo? Provavelmente Moisés. Se foi Moisés que escreveu esse salmo, o salmo anterior foi ele, o salmo 90. Se o 91 foi Moisés realmente, que eu acredito que foi, esse salmo tem 3.500 anos. Ele foi escrito. E esse salmo fala de uma caminhada, uma habitação no esconderijo do Altíssimo. E ele tem uma peculiar característica da proteção e da governabilidade de Deus sobre as nossas vidas. Então nós vamos continuar andando nele, certamente vamos levar muito tempo. Hoje eu estava falando com um dos pastores e disse, olha, eu antes pregava dando mais informações. Hoje eu estou querendo pregar cavando mais poço. Vendo a profundidade da água. Não tem muitas coisas que a gente se perde. Agora você vai ir repetindo muito. Eu creio que das manifestações de dons do Espírito Santo na minha vida é o ensino. E o ensino é repetição. Repetição. Ninguém aprende as coisas de um dia para a noite. E para a gente crescer um pouco mais, às vezes eu comecei aprendendo matemática, aprendendo o número 1, 2, 3, depois a gente vai crescendo até chegar nas exponenciais, né? E você vai crescendo e você tem muito conhecimento dentro da matemática. A matemática é uma das ciências mais largas, abrange um universo muito grande. Vamos começar colocando na tela, porque algumas pessoas não têm Bíblias, nem iPhones, nem iPads que tem o texto, e nós precisamos firmar que o Espírito Santo firme os nossos passos na palavra. Porque as opiniões, como disse um amigo meu, a opinião é como o nariz, cada qual tem o seu. E a opinião, o que é que você acha? O que eu acho, posso achar hoje e amanhã já não acho mais. Então, é melhor a gente ficar no que Deus disse, porque o que Ele disse, os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. E aí você tem firmeza, segurança, porque não é uma opinião. Então nós vamos ver se a gente caminha um pouquinho hoje. Vamos ler os 3 primeiros versículos e depois ficar no 3º versículo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ô Pai, essa é a Tua palavra. E assim como de Paulo Tu fizeste cair aquelas escamas que impediam que ele visse, faze com que o Teu Espírito nos revele a suficiência do Teu Filho, para que em tudo Ele seja glorificado. No nome dEle, amém. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro
E aqui nós temos que caminhar devagar, porque laço do passarinheiro, a gente já começou a falar neste laço do passarinheiro a respeito do senhor Nimrod. Eu quero saber se vocês aprenderam alguma coisa. Quem era Nimrod? Era um caçador de almas. Quem era ele? Era filho de quem? Filho do cão. Era filho do cão mesmo, filho de cão. Ele era neto de cão, na verdade. Ele era filho de Cush, um filho de cão. Esse camarada, ele começou um projeto. Esse projeto nós vimos que é uma revolução de confusão. Lenta e sutil até a fortaleza de Anu. Uma revolução significa Nimrod. Nimrod, revolucionário, revolução, revoltado, revolta. Aliás, eu estou vibrando com o Brasil. Estou achando que o Brasil está se acordando. Começando a mexer algumas coisas. O país estava dormindo. O país está começando. Estou achando interessante. E os antigos revolucionários querendo fazer os moços calarem a boca agora. Aqueles que outrora estavam esperneando, agora querem botar zíper. Mas eu estou achando interessante. Tem revolução e revolução. Essa revolução é interessante. Começar a pensar. Aquela revolução lá do Nimrod era uma revolução anti-Deus, antidependência de Deus, que é a revolução que culminou em 590 com Solon, na Grécia, e 508 com Clístenes, e com a formação daquilo que se chamou posteriormente de democracia, que é anti-Deus. Quando nós nos tornamos a voz de Deus, vox populi, vox dei, uma mentira do inferno. É até a humanização do ser humano para que o homem seja a palavra final, a medida de todas as coisas. O ser que responde tudo e que tem todas as respostas para a civilização, para a felicidade, para o Makarios, palavra que Jesus usou para desdizer todo o sistema. Ele começa dizendo, olha, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, esta arapuca de caçador foi formada lá com a finalidade de prender as almas e mantê-las cativas no laço do passarinheiro. Eu disse que a peste perniciosa vem depois. Eu estava vendo essa semana uma música da peste perniciosa na novela Flor do Caribe. Na introdução da novela O Anjo Caído do Céu. O anjo que caiu, a peste perniciosa, que nós vamos chegar lá. Mas é só para ir mostrando que nós estamos sendo enredados por uma filosofia que quer inclusive impedir das pessoas pensarem. O professor de história está ali sentado comigo, conversando há pouco, que assim como na ditadura eles resolveram retirar
Geografia e História e botar Organização Social e Política do Brasil, OSPB, Moral e Cívica, e retirando conhecimentos históricos, hoje o partido em voga que governa o país quer tirar e fazer, vai já fazer em São Paulo, uma miscelânea sociológica, que é uma ciência das nações, que é para fazer a confusão e impedir as pessoas de terem memória histórica, para saber o que é história, e emburrecer as pessoas com pão e circo, com futebol a preço de milhões e mídia engambelada. Vixe, hoje eu estou mexendo em coisa, mas vamos lá. É assim que se prende gente. É assim que se prende as pessoas. Se prende em doutrinas políticas, em filosofias históricas, filosofias de universidades, em religiosidade, em estupidificação das pessoas. Ninguém pensa. E passa a viver nos cabrestos dos sistemas. Então, nós vimos, e vamos repetir aqui, o Salmo 124, versículo 7, que é um dos salmos da peregrinação rumo ao templo de adoração. O Salmo 127 é um dos salmos dos degraus, 124, perdão, um dos salmos, verso 7. 124, 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Uhul! Quando é que nós vamos dizer, olha, eu não tenho mais cabresto na minha cabeça. Eu não ando mais por culpa, por medo, por dever, por vergonha, por interesse. Quando é que nós vamos nos aproximar das pessoas movidos por amor? E não porque eu estou com medo, por interesse, por dever, por culpa. Quando é que nós vamos viver fora da prisão dos olhos humanos? Ficou patente, eu não vi que eu estava fazendo outra coisa na hora, mas que a vaia na presidenta, lá no coisa, mostra que ela não está com essa pontuação, não. E o Blatter se meteu a fazer alguma coisa, levou também. O que francês quer dar palpite? Ah, se vocês soubessem quem é Blatter. Tenebrae facte sunt, vis alte sunt incipientiae mores. Ave, que tanta cegueira que nós vivemos, se nós soubéssemos dos 666 homens que governam o mundo, fazem parte dos caçadores de almas. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. O Dr. Junot tem me ajudado. Know your enemy. The new order of world. Tá no mundo, tá rodando. Agora, nós, analfabetos, não conhecemos o que está acontecendo e a imprensa
o que conta aqui no Brasil, do Brasil, não é o que acontece no Brasil. No Paraguai eles já sabem diferente do que está acontecendo aqui. Não estou falando mistério, não. Estou falando realidade. Realidade. A pichação da Paulista, nenhum jornal contou o que aconteceu, só a internet contou. Só a internet mostrou. Nem Globo, nem Jornal do Brasil, nem Estado de São Paulo, nem Folha de São Paulo mostraram. O povo está começando, mas essa aqui é outra coisa. Que laço maldito é esse do passarinheiro? Casamento misto em povo de Israel fez com que os israelitas casassem com as moabitas. Quem eram as moabitas? Moabe é um povo descendente de Abraão, filho do bendito Ló, que devia ter ficado lá na casa do pai dele. Porque quando Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, o nosso bendito Abraão resolveu levar o pai dele e o sobrinho. Aí Deus teve que fazer quarentena com Abraão lá em Harã, para o velho morrer. Terá que levar esse cara até o fim? O nome do pai dele era Terá. Não terá, tem que morrer. Morreu. Mas ele insistiu em levar o Ló. E este Ló deu um prejuízo na vida de Abraão que até hoje é impagável. E uma dessas é que ele escolheu a boa terra e botou Abraão em cima do morro. Você vai criar bode, eu vou criar vaca. Mas o pior de tudo é que Deus resolveu destruir a terra onde o Ló estava. E na destruição, o Ló saiu e a mulher ficou. E aqui eu vou falar uma coisa, o laço do passarinheiro estava ali, já. Quando você olha para trás. A Bíblia diz assim: aquele que pega no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Paulo diz assim: olha, esquecido das coisas que para trás ficam, e olhando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, que é Cristo Jesus. A mulher de Ló foi olhar para trás, virou uma estátua de sal. Estátua. Não andava. Sal. Estéril. E o Ló saiu sozinho com as duas filhas. E as duas filhas foram para uma cidade chamada Zoar. E foram zoar por lá. E de tanto zoar, subiram num monte e ficaram escondidos numa caverna, com medo do que ia acontecer. E aí uma delas, a mais velha, disse assim: ô minha irmã, vamos encher a cara, porque aqui não tem homem. Vamos encher a cara do nosso pai. Eu me deito com ele hoje e amanhã você se deita com ele. E desse incesto, nós temos dois povos, Moabe e Amon. Os moabitas e os amonitas, que foram até o dia, hoje é 15? 16 de junho de 2013, espinhos nas ilharcas de Israel. Onde eles estão? Estão nos palestinos. Estão nos cruzamentos, estão na mistura, até o dia de hoje. E será até o fim, porque o Senhor
disse isso em Josué 23, 12 a 13. Josué, o 6º livro da Bíblia, Josué 23, 12 e 13. Olha, eu já fiz o pedido referentemente ao dia de hoje para botarem uma televisão para nós lá. E nós precisamos também. Nós estamos aqui, só eles que veem os textos, a gente não vê. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações... Dele é de Javé, o Senhor. Se dele vos desviardes e vos... apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabei certamente que o Senhor, o vosso Deus, não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Vocês casarem com elas, com essas nações, se vocês se trocarem e fizerem parentesco, mistura. Nós já falamos isso da outra vez aqui, nós não vamos tocar mais. Não tem nada a ver de casamento misto entre duas pessoas de igrejas diferentes. Tem a ver duas pessoas de pai diferente. Não significa casar católico com um protestante. Significa casar filho de Deus com filho do diabo. Isso aqui é mistura. Mistura é casar filho do homem de Caim com filho de Deus, de Sete. É mistura. Que vai trazer a cultura da família para dentro da outra. E ele diz, vocês vão ter, olha aqui, laço e rede para prender vocês. Hoje um irmão que está sentado aqui veio me perguntar sobre questão de confiar na pessoa. Como é aquele versículo, maldito o homem que confia no homem? Diga isso mesmo. Primeiro é você não confiar em você, porque enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Eu posso até fazer uma promessa que eu vou fazer tal coisa, mas eu também tenho a morte como realidade e eu posso morrer e não cumprir o que eu prometi. Tiago diz assim, você não pode dizer amanhã farei isso, farei aquilo. Antes você vai dizer, se o Senhor quiser e se eu estiver vivo, então eu posso fazer isso aqui. E quando você for fazer um contrato com uma pessoa, até de casamento, de namoro, bota no papel. Registra esse negócio aí no papel. Mas por quê? Deus, para fazer contrato conosco, registrou tudo. E ele disse assim, eu vou registrar tudo no papel, sabe por quê? Porque o que foi escrito por mim, está seguro. É pacto eterno. Vocês podem mudar, mas eu não mudo. E tudo quanto é escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Eu gosto desse texto que ele me dá segurança. Está aqui, é aqui. Olha, eu não quero fazer mistura. Mistura só é boa de farinha com feijão. Essa é uma mistura boa. Mas você misturar este humanismo com o cristianismo dá um baú de gato que ninguém acaba mais. Sabe o que aconteceu? Eu tinha ficado neste último versículo aqui, que aí a gente ia conversar um pouco mais, que é o livro
de Juízes, capítulo 8, e nós tínhamos lido o verso 22 ao 27, Juízes. Aqui nós temos que entender umas coisinhas. 22, começa no 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Vamos parar aqui um pouquinho. Midianitas era um povo que havia lá na terra prometida em Canaã. Também descendentes de Abraão. Midian. Os midianitas. Eles vieram um bando de gente contra o povo de Israel. E Gideão teve aquela estratégia que Deus lhe deu. Eram 120 mil. Ele mandou tocar a trombeta e do povo de Israel apareceram 32 mil. $32.000 contra 120 mil já é covardia. E Gideão disse assim: olha, vamos fazer o negócio seguinte. Quem tiver paura, vocês sabem o que é paura? É uma palavra italiana. Paura. Medo. Pânico. Quem tiver medo, vá para casa. Não precisa vir. Quantos voltaram? Eram 32. Quantos vocês acham que voltaram? 22 mil. A maioria é de gente que tem medo. Ele olhou para aquele povo, 10 mil. Agora é 120 contra 10 mil. Ele diz o seguinte: eu acho que ainda tem gente demais para essa guerra. Nós precisamos contar com o Senhor e não contar com os homens. E ele foi e disse: vamos ver quem é hábil. Vamos para a fonte beber. E aí, os 10 mil, 9.700 baixaram a boca na água, feito bicho. Eles chegaram, joelharam, começaram a beber. E só 300 porque tem gente que não presta atenção. Lugar de beber é lugar onde tem fera, onde tem jacaré, crocodilo, onde tem onça, bicho, e você não vigia. Só sobraram 300. Mas agora é que a guerra tá feia. 120 mil contra 300. E o que foi que Gideão fez? Ele foi conversar com o Senhor lhe deu uma orientação e disse o seguinte: você pega uma tocha e pega uma corneta, um chofar. O que é o chofar? É o chifre do carneiro que fazia uma volta e você botava aquilo e fazia uma buzina. Todo o exército tinha um tocheiro e um chofazeiro e um tocador de trombeta, de corneta. Todo o exército tinha que ter um tocheiro que ia lutar de noite. E o Gideão então botou 300 homens ao redor do lugar onde estavam os midianitas acampados, e deu uma ordem: quando tocar a trombeta, vocês quebram o pote que vai estar escondendo a tocha ao mesmo tempo, e vão tocar 300 trombetas.
Porque Deus não trabalha com a força do homem. Ele trabalha com o seu poder. Ele desbarata exércitos. É esse o que o texto que o salmista vai dizer. E o que aconteceu? Cercado, os 300 tocam uma trombeta, pum, quebraram os potes, apareceram. Quando os midianitas olharam para todo lado, que viram 300 tochas, disse assim, tem 300 exércitos aqui. E eles se apavoraram e um foi ferindo o outro, porque no escuro não sabia com quem estava lutando, e desbaratou e morreu os 120 mil. E o Gideão ficou tocando lá com a trombeta com os outros. Deus tem umas coisas bem peculiares para mostrar que nas batalhas dele é ele que luta. Quando chegaram lá, os homens de Israel disseram a Gideão: ó, você é o homem, você é o cara, você é o cara, você vai agora, vai dominar sobre nós. E nós queremos, foi a primeira proposta de reino em Israel. Depois isso vai aparecer lá em Saul. Você vai tanto, tu como teu filho, o filho do teu filho, porque tu nos livraste do poder dos midianitas. Mas olha que cara de caráter tinha Gideão. Vamos ver o verso seguinte. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Acaba bom. Eu não vou dominar, não. Nem meus filhos. Nós não queremos aqui monarquia. Nós queremos aqui Deus governando. E não queremos anarquia. Porque anarquia é com a democracia. E monarquia é um só. Nós queremos aqui teocracia. Nós queremos Deus governando. Deus vai ser o governante. Aí o verso 24 diz: disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Outro descendente de Abraão. Vamos começar a fazer acordo. Nós vamos começar a fazer uns acordinhos aqui. Eram descendentes de Ismael. Ismael é o primeiro filho de Abraão com a egípcia, com H. Ele saiu bem. Mas ele disse assim: mas a propinazinha aqui, vamos ver o negócio. Me dá um pouco de ouro, um pouco das arrecadas, um pouquinho das argolas, do despojo. Vamos ver o verso seguinte, como é que diz? Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. Opa! Todo mundo ali. Ótima ideia. Quem é que diz? Quanto é que foi a propina do Maracanã? Foi orçado em 900 milhões e terminou em 1 bilhão e 200. Que divulgado, né? E onde está este dinheirão? Isso sempre existiu. Não é coisa nova, não. E aí? O que aconteceu? Eu quero pegar hoje só esse pedaço aqui, viu, gente? Vamos lá. Verso 26. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Agora aqui tem coisa. Ó, 1.700 ciclos de ouro.
pesado na balança, 30 e poucos quilos de ouro. $20,5 quilos. Porque depende do ciclo que é usado. Se é o ciclo babilônico, se é o ciclo judaico, se é o ciclo egípcio. Como eu estou achando que aqui era um ciclo babilônico, ele é mais pesadinho. Tem uns ciclos de levar vantagem que ele sempre carrega mais. Afora os ornamentos em forma de meia-lua. Presta atenção nessa palavra meia-lua, porque nós vamos tê-la que examinar quando chegarmos ao terror noturno. No terror noturno, o que entra é a meia-lua. Você já ouviu uma mulher com uma argolinha de meia-lua no ouvido, na orelha? Você já nunca viu uma mulher? Viu? Já viu algumas arrecadinhas, algumas coisas penduradas com meia-lua? Tá? Vocês não sabem o que vocês estão levando ali. É pior do que a figa. Viu? Todo dia de meia-lua, ou seja, todo dia de lua nova, que caia na quinta-feira, é dia de sacrifício de crianças no mundo. Quando a lua nova cai na quinta-feira, é dia de Lilith, da matança de crianças. Agora, você e eu moramos dentro de uma bolha, de uma redoma de proteção, de informações que a gente não sabe. Nós somos protegidos porque nós não sabemos de nada. Enquanto isso está lastrando no mundo uma série de coisas dessa ordem confusa para trazer perturbação e desordem. Alguns irmãos chegaram a não dormir quando viram o filme, depoimento da doutora Damares. Eles não conseguiram dormir ao ver o depoimento dela na internet. E aquilo ali não é mentira não, viu, meu irmãozinho? Ela nem conta, como diz a história, nem a terça metade da missa. Muito bem, o senhor Gideão recebeu aquela propina toda, e o que ele fez? Vamos lá para o verso 27. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. O que um cara que não era da tribo de Levi e que não era da família de Arão queria fazer estola sacerdotal? A estola sacerdotal pertencia à família de Arão, que era da tribo de Levi, e só ele poderia usar a estola sacerdotal. O que ele queria fazer, estola sacerdotal? O que ele queria com aquela roupa? Sabe o que significa? Eu não vou ser rei, mas eu vou ser um mentor espiritual para vocês. Eu não quero ser rei, mas eu quero poder dirigir a cabeça de vocês de um modo sutil. E a Bíblia diz que aqui se tornou a prostituição de Israel, e a estola veio a ser um laço do passarinheiro na família de Gideão. Na época, não havia só uma esposa. Essa ideia de uma esposa só evoluiu dentro da revelação de Deus. O Gideão tinha 70 filhos machos. Não podia ser de uma mulher só. Porque não dá para parir tanta gente assim. E só macho. Mas, por causa disso, quando você vai para o capítulo 9, e nós não vamos entrar aqui, só porque a referência é o seguinte:
Quando no capítulo 9 aparece um Abimeleque. Olha o nome, Abimeleque. Abi, meu pai, é o rei. Eu não me conformo que ele não tenha assumido a realeza. Eu vou ser rei. Eu não me conformo, porque, espera bem, eu vou dar um detalhe aqui. Por que todo mundo não é mestre na igreja? Por que todo mundo não é apóstolo na igreja? Por que todo mundo não é evangelista na igreja? Mas todos nós somos evangelistas, mas Deus escolheu uns para, Deus escolheu outros para, Deus escolheu outros para, Deus escolheu. Quando Deus escolhe é uma coisa, quando nós escolhemos é outra coisa, e nós trazemos problema quando eu não me conformo de ser o que eu sou, eu quero ser o que o outro é. Esse Abimeleque, meu pai era o rei, e ele não assumiu, e eu sou o irmão mais velho, e o que ele fez? Ele pegou e matou os 70 irmãos dele. Fez uma chacina, matou os 70 irmãos dele, só sobrou um, que eram 72 na verdade, que era ele, mas sobrou um que chamava Jotão. E esse Jotão fez um prólogo, um acróstico, uma poesia, onde ele vai dizer que as árvores se reuniram para governar. Elas estavam querendo um rei, e as árvores então começaram a conversar entre si, e uma das árvores então, uma árvore chegou para a oliveira que produz a oliva, o azeite, e disse para a oliveira assim: Oliveira, vem ser rei entre nós, vem ser a presidenta aqui no nosso meio, vem governar no nosso meio, vem ser. Aí a oliveira disse assim: eu não. Sabe por quê? Eu produzo o azeite, o óleo que serve a Deus e aos homens, o óleo que unta os reis, que unta as pessoas e que cura e também alimenta. Eu tenho ministério. Aí as árvores foram falar com a figueira. Figueira, vem ser a nossa governanta, vem ser a nossa presidenta. Aí a figueira olhou e disse assim: não, que eu produzo figo, e com o meu figo se faz o doce, e com esse doce as pessoas se agradam e se alegram nas suas festas. Eu não vou ser governanta, não vou ser rei. Aí as árvores olharam para a videira e olharam bem para ela e disseram: videira, chegou sua vez. Você vem governar entre nós. Você vai ser a nossa rainha. E a videira disse: não, eu produzo o vinho, eu produzo o mosto que alegra a Deus e aos homens. Vou presidir no vosso meio? De jeito nenhum. Aí todas as árvores chegaram para o espinheiro e disseram: espinheiro. E ele disse: sou eu mesmo. Quem vai para a política normalmente é espinheiro, não tem o que fazer. E ele disse: entra debaixo das minhas asas que vão sair fogo e eu vou queimar tudo e você. Aí o Jotão estava contando: ó, esse Abimeleque aí é esse tal. Esse aí é que herdou a maldição sacerdotal de meu pai. Quando você não fica na suficiência de Jesus Cristo e sai catando coisa aqui e acolá, fazendo mistura, você pega a mistura do humanismo e mistura aqui. Nós vamos estudar esse negócio da próxima vez, para você vai ver que ele começa com um bocado de coisa, inclusive com os véus, as cordinhas que se amarram nos braços,
penduricalho que se põe no pescoço, essas coisas todas, essas marcas que são colocadas para tentar fazer com que a pessoa seja identificada com esses instrumentos. A mãe dessa moça, bem aqui, ó, era uma costureira, muito preciosa. Um dia, aqui na porta da igreja, cheguei cumprimentando, disse: irmã Benedita, eu tenho um detalhe para falar com a senhora depois. Ela foi embora. Chegou em casa, pegou o pai dos burros, o dicionário, detalhe, coisa que sobressai, que chama atenção. O que será que o pastor Glênio viu que ele quer falar comigo sobre esse detalhe? Foi para o trono de Deus. Chegou no trono de Deus e disse: pai, o pastor disse que tem um detalhe para falar comigo. O que é, pai? Me mostra o que é isto, pai. Aí ela vai ao banheiro para fazer alguma coisa de mulher no banheiro. Quando ela chegou lá, estava penduradinho no pescoço uma figa de ouro. Aí ela disse: pai, obrigado. Derreteu, fez uma joinha para a neta, não sei nem para que, passarinha. Derreteu e fez. Não quero nada que tire o centro do meu Senhor. Nada. Quando 2 domingos nós nos encontramos, ela disse: pastor Glênio, não precise mais falar sobre o detalhe, que o senhor já me disse qual era o detalhe. Aí ela disse assim, só para conferir, me diga o que era. Eu digo: a figa. Ela disse: já foi. Já foi. Você acha que isso é bobagem? Acha? Eu vou contar casos aqui nesse estudo dos estudiosos desse assunto que arrepia cabelo de estátua. Muita gente tem em casa coisas que parece que não são nada. Eu fui atender um casal aqui em Londrina, em que em 2 meses passaram 60 empregadas. Tinha empregada que ficou 3 horas naquela casa. Nada ficava. Ninguém ficava lá. Havia uma consultoria da Folha de Londrina que ia lá e dia o nome e vinha e entrava na casa, ficava e ia embora. Um dia ela chegou, essa senhora, que é professora da universidade, chegou aqui e contou para mim. Eu digo: vamos na sua casa. E quando nós chegamos lá, começamos a olhar e a orar. E Deus foi falando, e daqui a pouco o marido disse: vamos acender a churrasqueira e vamos tocar fogo. E até a meia-noite nós começamos a queimar todas as obras das trevas que estavam dentro daquela casa. Às vezes a gente traz uma coisinha e é isso aqui, esse olho de não sei o que, olho de quê? Como é que chama o olho? Olho de tigre. É uma coisinha, é um enfeitinho que eu trouxe da Turquia. Eu trouxe lá da Grécia. É um enfeitinho. É. Você está amarrado com o cavalo do burro velho. Você está querendo botar medo na gente? Não. Estou querendo dizer o seguinte: o Senhor disse: não farás para ti imagem alguma,
nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não prestará cultos a ela. É assim que as coisinhas começam a amarrar o laço do passarinheiro. E nós ficamos presos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou parar por aqui hoje para a gente verificar o seguinte, queridos. Toda essa prostituição veio por causa dessa estola sacerdotal. Muitas vezes nós queremos ser governantes do povo de Deus. A tia desse doutor que está aqui, um dia chegou para mim e disse assim: reverendo, o senhor é o sacerdote dessa igreja. E o senhor, aí ela conversou, eu digo, quem me deu esse título foi a senhora. Mas o título que Jesus Cristo deu a cada um foi que nós somos uma nação santa. O povo de propriedade exclusiva de Deus, o sacerdócio real. A senhora e eu somos sacerdotes de Deus. Não existe sacerdotalismo dentro da igreja de Jesus Cristo. Existe um povo que tem funções diferentes, mas todos nós somos sacerdotes. Sacerdócio real. E todos nós temos condições de orar diante de Deus. Para terminar, só aquela irmãzinha que veio lá do Semiramis. Semiramis? É o nome da deusa mesmo? Vixe, nem tinha lembrado que é. Ela chegou aqui, ó. Aqui. Aqui. Eu estava entrando. Pastor Glênio. Pastor Glênio, é o senhor, Pastor Glênio? Sou eu. Ela vinha de lá, veio. Chegou aqui. Pastor Glênio, minha filha está muito doente. Já levei no médico. O médico mandou ficar em casa. Ela está muito mal, não sei o que posso fazer. E aí me disseram que o senhor pode orar por ela, ela vai ficar curada. Eu disse, quem foi que disse isso para a senhora que eu posso orar e ela pode ficar curada? Foi minha vizinha, que é daqui da igreja, e ela disse que o senhor tem uma oração forte. E que o senhor pode orar e ela pode ficar curada. Eu digo, quem foi que disse para ela que eu tenho oração forte? Oração é sinal de todo aquele que crê. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Esse sinal é um sinal de todo o que crê. Eu quero saber uma coisa da senhora. A senhora crê que Jesus Cristo pode curar a sua filha? Ele disse, só ele pode. Eu digo, então a senhora que vai orar e vai pedir a Deus que a filha é sua. E eu vou só aqui. Ela disse assim, quer dizer que eu posso, pastor? Eu digo, não sou eu que digo. Quem diz é Jesus. Ela tirou as duas havaianinhas dela, botou o pé no chão, levantou a cabecinha e disse assim, Jesus, eu moro na rua tal, número tal, na rua do bairro do Semiramis. Minha filha está doente, já foi no médico, já tentei tudo que podia. O médico disse que não tem mais jeito.
Jesus, o senhor vai na frente e eu vou atrás. Eu disse amém. Amém e amém. Passaram mais 2 semanas, ela chegou aqui. Eu quero falar com o pastor Glênio, e aí, quando a pessoa quer falar, ela foi lá conversar comigo. Ela disse, pastor Glênio, o senhor não pode imaginar. Eu digo, posso. Imaginar eu posso. Agora o que é que aconteceu? Pastor Glênio, quando eu desci do ônibus, que eu entrei na minha rua, minha filhinha brincava no terreiro da frente da casa. Gente, para com besteira de que tem pastor com oração forte, que isso é do diabo. Que tem gente que é privilegiada, não tem isso não tem sacerdote, não tem estola sacerdotal não, gente. Tem um povo que foi chamado por Deus para ser povo de Deus. Nós vamos sair desse laço do passarinheiro. Sabe o que me prende a esse moço aqui? Vou contar uma história que aconteceu com ele. Esse moço aqui me fez uma das surpresas mais interessantes que eu já tive. Nesses quase 40 anos de pastor nessa igreja, eu nunca tinha visto um negócio desse. Ele marcou um horário para falar comigo. Quando ele chegou no gabinete, ele chegou com uma sacola. Disse, eu vim fazer uma merenda com você. Merenda comigo é. Ele trouxe 2 caixinhas de chocolate, 2 garrafas de suco de uva. Ele trouxe uma cerveja especial para eu tomar em casa com a Carmita e uma barra de goiabada, daquela goiabada Zélia, que ele vende lá no produto dele. E aí nós sentamos ali, ele disse, eu vim para fazer uma festa com você aqui, um piquenique aqui, uma merenda. E nós ficamos conversando. Eu nunca tinha visto isso. Porque todo mundo que vem porque está com um problema. Vem porque tem alguma coisa, tem um encosto. Tem algum negócio pesando, tem um troço. Ele veio para celebrar. E eu digo, mas o que eu quero dizer? Eu não vou me ligar por aí com ele pelo afeto dele, porque eu só tenho um jeito para estar com você, com esse cara aqui. Eu quero amá-lo e não ter interesse nele. Se você não gostar de mim, lamento, meu filho. Eu vou ter que gostar de você sem gostar de mim. Só não podemos ser tão amigos porque você não quer. Você quer? Então nós vamos ter que aprender uma coisa. Nós temos que aprender a nos aproximar. Se o sujeito... Outro dia um disse que eu sou uma cobra. Então, ele não quer conviver comigo, eu não vou conviver com ele. Eu sou uma cobra, então não dá para conviver. Mas se o sujeito quer, eu vou embora. Se você não quer, não vai ser por impedimento. Eu não posso dizer uma coisa, meu irmão, que existe controle, eu tenho medo ou obrigação para nós nos relacionarmos. Vamos acabar com esses laços de prisão, de passarinheiro. Nós vamos ter que andar dirigidos pelo amor. Tem alguma coisa mais para fazer? Não? Cantar? Tem? Tem que cantar. Então a gente canta e encanta o outro com afeto. Eu volto a dizer o seguinte, nós precisamos sair desse quadradismo da religião e podermos ser família e pessoas que se estimem. O reverendo Jonas Dias Martins, que foi pastor da igreja presbiteriana independente daqui de Londrina, quando eu cheguei aqui, ele é um velho pastor decano, ele dizia para nós, os pastores, o seguinte, nós precisamos nos reunir para nos estimar. Essa é uma palavra que enche meu coração. Precisamos nos reunir para nos estimar.
Ele era presbiteriano independente, eu sou batista, o outro era da Assembleia de Deus, o outro é da cristã, e outra da outra. Nós não vamos discutir doutrinas, nós vamos nos desenvolver em relacionamentos e vamos nos reunir para nos estimar. Em qualquer lugar, em qualquer igreja vocês vão encontrar defeitos.